Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo do Epstalk. Aqui quem vos fala é o Igor Provença, o seu bom e velho apresentador. Quem não me conhece, oi, eu sou advogado, porém, meu grande hobby, minha grande paixão desta vida está em estudar os grandes clássicos da filosofia, em poder conversar com as grandes mentes do passado. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje nós vamos abrir uma porta nesse podcast. Nós vamos abrir uma porta monumental na história do pensamento ocidental. Pela primeira vez em nosso canal, vamos finalmente mergulhar na mente de um dos filósofos mais influentes e talvez, um dos mais completos de todos os tempos, que foi ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. É isso aí, meus amigos. Depois de tantos podcasts falando de Platão, eu finalmente vou virar a chave, tá? Não significa que eu nunca mais voltarei a trabalhar alguma obra de Platão aqui no Epstalk, tá? Eu ainda vou voltar futuramente. No entanto, agora eu acho que é uma boa hora para começarmos a estudar também o seu aluno, o aluno de Platão, que foi esse grande mestre do conhecimento, da sabedoria, que foi o Aristóteles. Se a filosofia fosse uma grande árvore com inúmeros galhos representando as diversas áreas do conhecimento, muitos desses galhos teriam suas raízes mais profundas fincadas no solo fértil cultivado por esse homem que foi o Aristóteles. Lógica, biologia, ética, política, retórica, poesia, até a metafísica de que falamos no último capítulo, é quase impossível encontrar um campo do saber que não tenha sido tocado e de certa forma moldado por esse homem. Mas quem de fato foi Aristóteles? Antes de nós aprofundarmos em sua monumental obra que foi a Ética Nicômaco, que será o tema central do nosso episódio de hoje, é fundamental conhecer um pouco sobre esse homem por trás das ideias. Nascido em 384 a.C. em Estagira, que foi uma cidade antiga da Macedônia, Aristóteles não era ateniense de nascimento. Um detalhe que mais tarde teria suas implicações. Seu pai, Nicômaco, era o médico pessoal do rei Amintas III, avô de ninguém menos que Alexandre o Grande. Essa conexão com a medicina e a observação empírica da natureza desde cedo marcou profundamente a forma de pensar do Aristóteles, o que diferenciou ele muito do seu futuro mestre Platão. Aos 17 anos, o jovem Aristóteles foi enviado para Atenas, que era o epicentro cultural e intelectual do mundo antigo, justamente para estudar na Academia de Platão. E aqui temos a primeira grande curiosidade de sua história. Ele não foi apenas um aluno de Platão, ele foi o aluno. Platão apelidou ele de o leitor e também apelidou de a mente da escola. Aristóteles permaneceu na academia por 20 anos, primeiro como estudante, depois como professor, absorvendo e ao mesmo tempo começando a questionar os ensinamentos do seu mestre. É dele a famosa frase que demonstra tanto respeito quanto independência intelectual. Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. E após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e depois de alguns anos recebeu um convite que mudaria a história do mundo. Ele foi chamado de volta à Macedônia para ser o tutor de um jovem príncipe de 13 anos, o já dito Alexandre o Grande. Imagina, o maior filósofo da época ensinando aquele que se tornaria um dos maiores líderes militares e políticos da história. Embora seja difícil medir exatamente qual foi o impacto exato das lições de Aristóteles, é inegável que a visão de mundo de Alexandre foi, em grande parte, moldada por essa mente brilhante. Anos mais tarde, de volta a Atenas, Aristóteles ele funda sua própria escola, o Liceu. E aqui vai outra curiosidade fascinante sobre seu método. Suas aulas eram, muitas vezes, itinerantes.
O que isso quer dizer? Quer dizer que ele caminhava com seus alunos pelos jardins do Liceu, enquanto eles discutiam os mais variados assuntos. Por isso que seus seguidores ficam conhecidos como peripatéticos, que em grego significa aqueles que caminham. Ele não apenas ensinava, ele vivia a filosofia em movimento. Então Aristóteles, ele era, em essência, um observador do mundo. Ao contrário de Platão, que focava em um mundo ideal e abstrato das formas. Entendem? Aristóteles, ele estava com os pés mais no chão, né? Ele coletava espécimes de plantas e animais, analisava constituições de cidades-estados, estudava as tragédias gregas, observava o comportamento humano, ele era mais empírico. Ele acreditava que o conhecimento começava com a experiência, com os nossos sentidos. E é essa abordagem prática e observadora que nos leva diretamente ao coração do nosso tema de hoje, que é a Ética Nicômaco. Nesta obra que foi dedicada a seu filho, Nicômaco. Então, sim, Aristóteles tinha um pai chamado Nicômaco e um filho de mesmo nome. E aqui, Aristóteles não pergunta o que é o bem em si, como faria Platão. Ele faz uma pergunta mais direta e talvez mais relevante para cada um de nós. Ele vai perguntar: qual é o maior bem que o ser humano pode alcançar em sua vida prática? O que é a felicidade e como podemos atingi-la? Então, se preparem, porque no episódio de hoje vamos caminhar com Aristóteles. Se vocês puderem caminhar enquanto escutam esse podcast. Não, tô brincando, não precisa caminhar não. Vamos caminhar então pelos jardins do Liceu, mas pelos caminhos da alma humana, em busca da eudaimonia, a vida boa, a vida florescente. Vamos descobrir o que ele tem a nos dizer sobre virtude, amizade, prazer e principalmente o propósito da vida. Eu tenho certeza de que mais de 2 milênios depois, suas palavras ainda ressoam com uma clareza e uma profundidade impressionantes. Como vimos na nossa introdução, Aristóteles é um pensador com os pés no chão. E ele começa a sua investigação da ética não com uma revelação divina ou uma teoria abstrata, mas com uma observação direta da vida humana. Ele nos pede para olhar ao nosso redor, para as nossas próprias ações. Toda a arte, toda a ciência, cada coisa que a gente faz, desde preparar um café até compor uma sinfonia, uma peça de teatro, tudo isso parece mirar em algum bem. Cada ação é como uma flecha que atiramos em direção a um alvo. O bem, vai dizer Aristóteles, é simplesmente aquilo que todos procuram. Parece simples, né? Mas ele imediatamente adiciona uma camada de complexidade. Pensem, por exemplo, na medicina. Qual que é o alvo? Qual que é a finalidade da medicina? É a saúde. Agora pensem na arte de construir um navio. A finalidade é construir o navio, um produto concreto. Aristóteles mostra que existe uma hierarquia de alvos, uma cadeia de porquês. Por exemplo, um artesão faz uma sela, né? Esse é o alvo dele, a sela para ser usada no cavalo. Mas por que ele faz essa sela? Para a arte da equitação, né? Para quem for montar no cavalo, ter uma sela. E por que um soldado aprende a cavalgar? Para a arte da guerra. E por que existe a arte da guerra? Para alcançar a vitória e a segurança do Estado. Vocês percebem que existe uma escadinha aí? A fabricação da sela serve à equitação, que serve à estratégia militar, que serve à segurança da cidade. O alvo do general, que é a vitória, é um alvo mais importante que o alvo do celeiro, né? Do artesão que faz a sela. E aqui vem a primeira grande conclusão de Aristóteles. Se essa cadeia de porquês continuasse para sempre, a vida seria um poço sem fundo, seria algo vazio e vão. Nós precisamos ter um alvo final, um objetivo que a gente deseja por ele mesmo e não como um degrau para outra coisa. Então tem que existir aí um sumo bem, um alvo final que dá sentido a todos os outros alvos intermediários. E para Aristóteles, saber que alvo é esse é a coisa mais importante da vida. Afinal, como um arqueiro, se não sabemos qual é o alvo principal, como podemos esperar acertar na vida? Né?
Então, ok, qual que é a ciência ou arte que estuda esse sumo bem? Aristóteles vai dizer que é a ciência política. E calma que ele não tá falando de política partidária, ele não tá falando de PT, Lula, Bolsonaro, nada disso, tá? Para Aristóteles, a política é a arte mestra por excelência. Pensem, por exemplo, no líder de uma cidade-estado como um arquiteto da sociedade. É ele quem decide quais ciências devem ser ensinadas, que leis devem ser seguidas, como a economia deve funcionar. Tudo isso com um único objetivo em mente, que é o bem da comunidade, é o bem-estar do cidadão. Por isso, a finalidade da política engloba todas as outras finalidades. Porque o bem de uma nação inteira é algo maior e mais divino do que o bem de uma única pessoa. Nosso estudo sobre a felicidade individual, portanto, é parte de um estudo maior sobre como criar uma sociedade boa e florescente. Então, antes de continuar, Aristóteles ele faz um alerta muito honesto. Né? Ele faz quase como se fosse um manual de instruções para ler o livro dele. Ele vai dizer assim, olha, não esperem da ética a mesma precisão da matemática. Em matemática, 2 mais 2 é sempre 4. Mas quando falamos de ações justas, corajosas e boas, as coisas mudam. O que é coragem numa situação pode ser imprudência em outra. A ética lida com as complexidades da vida humana. Então nosso conhecimento será, por natureza, aproximado em linhas gerais. Então Aristóteles pede que a gente ajuste nossas expectativas, né, para isso. E ele também define quem é o público ideal para esse tipo de estudo. Ele diz que um jovem, né, seja jovem em idade ou jovem em caráter, né, não é um bom aluno de ética ou política. E por quê? Porque ele falta experiência de vida. E principalmente porque o jovem ele tende a ser guiado pelas paixões, pelos desejos, pelos impulsos. E o objetivo aqui não é só saber o que é o bem, é agir bem. Para aprender sobre a vida, é preciso ter vivido um pouco, e de preferência ter sido educado com bons hábitos. Dito isso, Aristóteles retoma a questão principal no capítulo 4 do livro 1 de A Ética Nicômaco. Se todo mundo busca um sumo bem, qual é o nome que nós damos a esse sumo bem? E aqui, pela primeira vez, ele nomeia o nosso alvo. Ele diz que existe um acordo quase universal sobre o nome. Tanto as pessoas comuns quanto os sábios o chamam de felicidade, que no original grego é traduzido como eudaimonia. Todos concordam que viver bem e agir bem é o mesmo que ser feliz. E aqui é importante vocês entenderem que eudaimonia vem do grego eu, que significa bem, mais daimon, que significa espírito, agente espiritual, algo nesse sentido. Logo, eudaimonia pode ser entendida como estar com um bom espírito, ou ter um espírito interior positivo. E na ética aristotélica, eudaimonia é considerada um bem supremo humano. Não é apenas um estado emocional passageiro de felicidade, não é um mero sentimento. Eudaimonia é a realização plena da vida por meio da razão e da virtude. Aristóteles via a eudaimonia como uma atividade da alma conforme a virtude que acontece ao longo de uma vida inteira e se sustenta justamente na razão e no caráter virtuoso. O problema, e é aqui que a verdadeira filosofia começa, é que ninguém concorda sobre o que é a felicidade. Para a maioria das pessoas, a felicidade é algo óbvio e palpável. Se você está doente, a felicidade é a saúde. Se você é pobre, a felicidade é a riqueza. Outros já vão achar que é o prazer ou a honra, né? O conceito de felicidade muda de acordo com as circunstâncias. Já os sábios, como Platão, por exemplo, falavam de um bem em si, uma ideia abstrata e perfeita de bem, que existe separada do nosso mundo. Aristóteles, sendo mais prático, decide começar a investigação não por essas teorias abstratas, mas pelas coisas que são conhecidas por nós, pelas opiniões mais comuns e respeitadas. Então, a ideia inicial está estabelecida aqui. A busca humana tem um alvo final. Esse alvo se chama felicidade, mas ninguém sabe definir o que ela é.
A tarefa de Aristóteles, no resto do livro, será justamente investigar os candidatos mais populares ao posto de felicidade e nos apresentar sua própria definição. Agora, Aristóteles vai dar uma de Sherlock Holmes aqui, e ele vai investigar os suspeitos do costume, as 3 principais formas de vida que as pessoas associam à felicidade, para ver se alguma delas realmente se sustenta como uma vida feliz. O primeiro e mais popular candidato é o prazer. A ideia de que ser feliz é ter uma vida de satisfação, de gratificação dos sentidos, de satisfação dos desejos, né? Isso é o prazer. Aristóteles ele é bem direto. E ele é um pouco snob também aqui. Ele vai dizer que essa é a escolha da massa da humanidade. Uma vida servil, que é mais adequada aos animais do que aos seres humanos. É uma vida passiva, dependente de estímulos. Para ele, claramente, a felicidade humana tem que ser algo maior do que isso, maior do que o mero prazer. O segundo tipo de vida é o da vida política, cujo objetivo é a honra, né? Ser reconhecido, admirado, ter um bom status social. Isso parece bem mais nobre, né? É a escolha das pessoas mais ativas e refinadas. Mas para Aristóteles, a honra tem uma falha fatal. A honra é superficial, porque ela depende mais de quem dá do que de quem a recebe. Então pensem bem, sua reputação está nas mãos dos outros. Ela pode ser tirada de você a qualquer momento. E Aristóteles insiste, o bem que buscamos, que é a felicidade, tem de ser algo genuinamente nosso, algo que não pode ser facilmente roubado. Além disso, ele faz uma pergunta brilhante. Por que queremos ser honrados? Geralmente queremos ser honrados por sermos pessoas boas, inteligentes, pessoas corajosas. Ou seja, nós buscamos a honra como um selo de aprovação da nossa virtude. Então ele conclui, a virtude deve ser algo mais fundamental e importante do que a honra que ela gera. E é aqui que nós vemos para a próxima opção, para o próximo candidato, que é justamente a virtude ou a riqueza. E aqui poderíamos pensar, bom, então a felicidade é ter a virtude. Mas Aristóteles diz que mesmo isso é incompleto. E por quê? Porque você pode ter um caráter virtuoso e passar a vida inteira dormindo, né? Ou sofrendo as piores desgraças. Entendem? Então a felicidade para ele não pode ser apenas um estado de espírito, uma posse. Ela precisa ser uma atividade. E por fim, né, o último estilo de vida feliz, né, que muitas pessoas consideram como uma vida feliz, é a vida dos negócios, é a vida do rico, né? E Aristóteles vai descartar ainda mais rápido, porque ele vai dizer que ninguém quer o dinheiro por si só. Dinheiro é sempre um meio para outra coisa. É útil, mas nunca é o fim último. Nós sempre queremos o dinheiro para outra coisa, não para simplesmente ter a posse do dinheiro, né? A gente quer o dinheiro para gastar com coisas, com serviços, enfim. Então o dinheiro não é um fim em si mesmo. Então, os principais suspeitos aqui foram investigados e nenhum deles passou no teste. Prazer, honra, riqueza e até mesmo a mera posse da virtude, todos eles são insuficientes para Aristóteles. Então, antes de apresentar sua própria resposta, ele faz uma pausa, né? Mas uma pausa firme, para lidar com a teoria de seu grande mestre Platão. É um momento em que ele diz que, embora ame seus amigos como Platão, né, a piedade exige que honremos a verdade acima das nossas amizades. Então, para simplificar um argumento bem complexo, Platão acredita que existia uma forma ou ideia perfeita do bem, um bem universal, abstrato, do qual todos os bens particulares do nosso mundo participam. Aristóteles, sendo mais prático, ele vai perguntar o seguinte: ok, mas que utilidade isso tem na vida real? O bem não é uma coisa só. O bem de um médico é a saúde, o bem de um general é a vitória. A palavra bem muda de sentido dependendo do contexto. Então ele conclui que saber sobre um bem em si, perfeito e eterno, não vai ajudar um carpinteiro a fazer uma mesa melhor ou um médico a curar um paciente real. A felicidade que buscamos tem que ser um bem humano, alcançável, praticável. E agora, depois de limpar o terreno, o Aristóteles finalmente nos apresenta a sua própria solução.
E ele faz isso através de uma das perguntas mais famosas da história da filosofia. Qual que é a função do ser humano? Ele argumenta que sabemos o que é um bom flautista, é aquele que cumpre bem a função de tocar flauta. Sabemos o que é um bom escultor, aquele que cumpre bem a função de esculpir. Para sabermos o que é um bom homem, e consequentemente uma vida boa, precisamos descobrir qual é a nossa função específica, aquilo que nós, humanos, fazemos e devemos fazer. Então, ele começa a investigar. Nossa função é viver, nos nutrir e crescer? Não, não é, porque as plantas já fazem isso. É ter sensações, percepções, né? Não, porque os cavalos, os bois, enfim, todos os animais também sentem e percebem. Então, o que resta? O que é peculiar e exclusivo ao ser humano? É a vida ativa da parte da alma que possui a razão. É nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de deliberar, de guiar nossas ações através de um princípio racional. E a partir daí, o Aristóteles ele chega à sua grandiosa definição. O bem do homem, ou seja, a felicidade, é a atividade da alma em conformidade com a razão e a virtude, ou o que ele também chama de excelência. E se houver várias virtudes, em conformidade com a melhor e a mais completa delas. E ele acrescenta 2 detalhes cruciais. Primeiro, a função de um bom tocador de lira é tocá-la bem. Então a função do homem bom é exercer essa capacidade racional bem e de modo belo. Segundo, ele vai dizer também que isso precisa acontecer numa vida completa, porque uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um único dia bom não faz uma vida feliz. Então, no final do livro 1 da Ética Nicômaco, o Aristóteles vai fazer alguns ajustes realistas à sua definição. Ele não é um idealista ingênuo. Ele sabe que viver uma vida virtuosa não acontece no vácuo, né? No nada. Ele reconhece que a felicidade precisa sim de certos bens externos, né? É difícil ou quase impossível praticar grandes atos de generosidade se você não tem recursos. Então, assim, ter amigos, ter uma boa família, ter poder político, até mesmo uma boa aparência, ele vai dizer, essas coisas não são a felicidade em si, mas a falta delas pode tirar o brilho da vida feliz. Entendem? Isso sem falar na sorte e no azar. Ele vai analisar aquela frase do Solon, que diz: não chame ninguém de feliz enquanto ele estiver vivo. E a resposta de Aristóteles é genial. Ele diz que o fundamento da felicidade é a atividade virtuosa. E essa é a coisa mais estável na nossa vida. Um homem bom e sábio usa as circunstâncias, boas ou más, da melhor forma possível. Da mesma forma que um bom general que vence a batalha com um exército que tem. Grandes infortúnios, como por exemplo a desgraça que o rei Príamo de Troia sofreu, podem mutilar a felicidade, né? Mas nunca farão um homem verdadeiramente bom se tornar miserável, porque ele jamais cometerá atos ruins, atos de maldade, atos odiosos. Porque a nobreza do seu caráter, ela vai sempre permanecer acima dessas adversidades, dessas situações aí desgraçosas. Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, vocês entenderam. A questão aqui, então, é que a felicidade não é um sentimento, não é uma posse. É um projeto de uma vida inteira. É o ato de exercer nossas capacidades racionais da maneira mais excelente possível, com recursos suficientes ao longo de uma vida completa, nas palavras do próprio Aristóteles. E aí ele se pergunta: a nossa felicidade pode ser afetada pelo que acontece com nossos amigos e filhos depois que morremos? Ou seja, ele acha que a ideia de que não somos afetados em nada é fria e cínica e vai contra o que a maioria de nós sente. Mas ao mesmo tempo, seria muito estranho se a nossa felicidade no além, depois que morrêssemos, pudesse ser drasticamente alterada, né?
Se pudéssemos nos tornar miseráveis por causa da má sorte de um bisneto que nós nunca conhecemos, por exemplo. Então a solução do Aristóteles é, mais uma vez, um meio termo equilibrado. Ele vai concluir que se alguma coisa boa ou má chega até os mortos, ela é fraca e insignificante. Pode ter um leve efeito, mas não é capaz de transformar uma pessoa feliz em infeliz. É mais uma demonstração do bom senso aristotélico, né, pessoal? Que evita aí posições extremas sobre um mistério, né? Porque a gente não sabe se após a morte nós podemos mudar o estado de felicidade na nossa alma, né? Então, o Aristóteles tomou aí uma via moderada. Então, no capítulo 12 do primeiro livro, ele vai fazer uma distinção que parece sutil, mas é muito importante. Ele pergunta: a felicidade é algo que a gente elogia ou é algo que a gente valoriza como alguma coisa preciosa? Porque, pensem comigo, nós elogiamos as coisas por suas qualidades ou por aquilo que elas fazem em relação a outra coisa. Elogiamos um corredor por sua velocidade. Elogiamos um soldado por sua coragem. Elogiamos um homem justo por suas ações justas. O elogio é sempre sobre uma virtude que leva a um bom resultado. Mas, vai dizer Aristóteles, que nós não elogiamos as coisas mais elevadas, né? Ninguém elogia os deuses, né? As pessoas apenas os consideram bem-aventurados. Da mesma forma, ninguém elogia a felicidade. Por que ninguém elogia a felicidade? Porque a felicidade não é um meio para uma outra coisa. Ela é o fim, ela é o princípio, a causa final pela qual fazemos tudo mais. A felicidade não está na categoria das coisas que elogiamos. Ela está na categoria das coisas que são preciosas, que são perfeitas, que são divinas. Ela é o padrão de medida pelo qual todas as outras coisas boas são julgadas. Você não elogia o padrão ouro, por exemplo. Você usa o padrão ouro para medir o valor do resto. Então a felicidade, ela tem essa mesma natureza, né? A gente não elogia a felicidade. Ela é um padrão, ela é um parâmetro para se medir outras coisas. E aí chegamos finalmente ao último e talvez mais importante capítulo do livro 1. Ele serve como uma transição fundamental. A lógica é a seguinte: se a felicidade é uma atividade da alma em conformidade com a virtude perfeita, então, para entender a felicidade, precisamos primeiro entender a virtude. E para entender a virtude, precisamos ter um conhecimento básico da alma, pois é na alma que a virtude reside. Então, o bom político, vai dizer ele, precisa ser uma espécie de médico da alma dos cidadãos. E para isso ele precisa de um mapa. Então Aristóteles nos oferece um mapa prático da alma humana, dividindo em duas grandes partes. Primeiro, ele vai dizer que existe uma parte irracional. Dentro dessa parte irracional, temos a parte vegetativa, que é responsável pela nutrição e pelo crescimento, né? É algo que compartilhamos com as plantas e os animais, né? Ela funciona até quando dormimos. E para Aristóteles, não tem nenhuma relação com a virtude humana, então a gente pode deixar de lado. Mas tem uma outra parte irracional, que é a parte apetitiva ou a parte desejante, né? Tem esses dois nomes. É aqui que moram nossos impulsos, nossos desejos, nossas paixões. E é aqui que está a sacada genial do Aristóteles. Essa parte, embora seja irracional, ela pode ouvir e obedecer à razão. E aí, além dessa parte irracional, temos a parte racional da alma. Aquela parte que pensa, que delibera, que possui a razão em si mesma. E aí Aristóteles, ele ilustra isso tudo com a luta interna que nós conhecemos, que todos nós conhecemos. A da pessoa que sabe o que é certo, mas seus impulsos a puxam para a direção contrária. Essa é a batalha entre a parte racional e a parte apetitiva. Em uma pessoa virtuosa, essa batalha não existe. Numa pessoa virtuosa, a parte dos desejos foi tão bem treinada que ela fala a mesma língua que a razão, né? Como se fosse um filho bem educado que sempre obedece o pai. Sempre faz tudo de bom grado obedecendo o pai. E por que esse mapa da alma é tão importante?
porque ele nos dá a divisão exata dos tipos de virtude. Existem as virtudes morais, como a coragem, a generosidade, a temperança, que são justamente as virtudes relacionadas à parte apetitiva. São o resultado de treinar nossos desejos para que sigam a razão. E, além das virtudes morais, temos as virtudes intelectuais, como a sabedoria, o discernimento, o entendimento, que são justamente a excelência da própria parte racional. E com essa distinção, o livro 1 ele se encerra de forma muito brilhante. Ele não apenas nos deu uma definição robusta e inspiradora de felicidade, mas agora também nos deu um roteiro claro para o resto da nossa jornada. Primeiro, vamos investigar as virtudes morais, como elas surgem e no que consistem, e depois vamos investigar as virtudes intelectuais. E é exatamente por aí que o livro 2 começa, né? Nós terminamos com o que. Agora vamos começar com o como. Como nos tornamos bons? Aristóteles nos deixou um mapa da alma e uma promessa. Para entendermos a felicidade, precisamos primeiro entender a virtude. E é exatamente essa promessa que ele começa a cumprir agora no livro 2. Ele começa nos lembrando daquela divisão que ele fez no livro 1. Existem as virtudes intelectuais, como a sabedoria, que a gente aprende estudando, e as virtudes morais, como a coragem, né, a temperança, que são o nosso foco agora. E a primeira pergunta é: de onde elas vêm? Elas são um dom divino? Nós nascemos com elas? Não. A virtude para Aristóteles não é um dom, é um hábito. Vou repetir, muito importante. A virtude para Aristóteles é um hábito, não é um dom. E essa resposta é fantástica, né? Para mim, uma das ideias mais incríveis de toda a filosofia. A virtude moral, ele vai dizer, não vem da natureza, ninguém nasce bom. Ela é produto do hábito. Você tem que, através do hábito, praticar a virtude e buscá-la. Entendem? Ele usa uma explicação muito simples. Uma pedra. Por natureza, uma pedra sempre cai. Você pode jogá-la 10.000 vezes para cima que ela não vai se habituar a subir. Ela vai sempre cair. A natureza da pedra é cair. Só que as virtudes morais não são assim. Nós não nascemos justos ou covardes. Nós nascemos com a capacidade de nos tornarmos justos ou covardes. Somos como um bloco de mármore bruto, com o potencial de nos tornarmos uma bela estátua. E como essa transformação acontece? Pela prática. É uma ideia de, entre aspas, aprender fazendo, só que aplicada ao nosso caráter. Então ele vai dizer assim: os homens se tornam arquitetos construindo. Os músicos se tornam músicos tocando. Então, da mesma forma, nós nos tornamos justos praticando atos de justiça. Nos tornamos corajosos praticando atos de coragem. Vejam bem, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato isolado, mas um hábito. É por isso que, segundo Aristóteles, a educação que recebemos desde a juventude não faz apenas uma pequena diferença, ela faz toda a diferença. Ela molda a trajetória do nosso caráter. Então, beleza. A virtude é um hábito. Frisem isso. Mas é um hábito de fazer o que exatamente? Agora, no capítulo 2 do livro 2, Aristóteles nos entrega sua ferramenta mais famosa, que é quase que um GPS da virtude, que é a doutrina do meio termo. Ele começa nos lembrando que ética não é matemática, não existe uma fórmula exata para todas as situações. Ele nos oferece um princípio geral, uma bússola. Ele usa uma analogia com a saúde e a força física. Vamos lá. Por exemplo, um exercício em excesso destrói a força, vai acabar com você se você se exercitar demais além da medida. Só que a falta do exercício também vai acabar com você, também vai destruir a sua força. Então, a medida certa, o meio termo é fazer exercícios, né, de forma moderada. É o que vai preservar a sua saúde.
Entendeu? A mesma coisa se aplica a comer e beber. Se você come e bebe demais, você vai acabar com a sua saúde. Se você come e bebe de menos, você vai também acabar com a sua saúde. Então, você tem que comer de forma moderada, né? Para manter aí, para estabilizar aí o seu bem-estar, a sua saúde. E aí ele aplica essa mesma lógica para nossa alma. A virtude, para Aristóteles, também é um meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Vamos pegar, por exemplo, a coragem. O homem que foge de tudo e tem medo de tudo é o covarde, ou seja, é a falta. O homem que não teme absolutamente nada e se atira a todos os perigos é o temerário, é o imprudente, ou seja, isso é o excesso. A virtude, que é, nesse caso, a coragem, está no meio termo. Não é nem o cara que foge de tudo e não é nem o cara que se atira para todos os perigos. É o cara que está no meio termo. Quando ele precisa, ele vai para cima. Quando ele precisa se retirar, ele se retira. Entendem? A mesma coisa é a temperança, né? É o autocontrole com os prazeres. O homem que se entrega a todo e qualquer prazer é um permissivo, né? É um escravo dos próprios desejos. Ou seja, temos aí um excesso. Agora, aquele que evita todos os prazeres, né? Ele é insensível, né? E falta prazer na vida dele. Então a virtude, que é a temperança, está também no meio termo. Então vejam, a virtude é a arte de encontrar o equilíbrio, o ponto certo em nossas ações e paixões. Essa é a doutrina da justa medida. Mas como saber se já adquirimos um hábito virtuoso? No capítulo 3, o Aristóteles vai nos dar um teste, que é o prazer e a dor. O verdadeiro sinal do caráter, ele vai dizer, é o sentimento que acompanha nossas ações. O homem que se abstém de um prazer corporal e sente prazer nessa moderação, esse é verdadeiramente temperante. Aquele que se abstém, mas se sente irritado e sofre com isso, ele não chegou lá ainda, ele ainda não é virtuoso. Ele não é verdadeiramente temperante, ele tem que se abster do prazer corporal e mesmo assim sentir prazer nessa moderação, né? A mesma coisa no caso da dor. O homem que enfrenta o perigo e sente satisfação em sua firmeza, ou pelo menos não se sente atormentado, né? Ele é o verdadeiro corajoso. Aquele que enfrenta o perigo, mas treme de dor e tal, e não se sente bem fazendo isso, ele ainda é um covarde. Então, a educação correta, né? Aristóteles acaba até citando Platão aqui, consiste em nos treinar desde cedo a sentir prazer nas coisas nobres e dor nas coisas vis. Platão, ele fala isso no livro As Leis, que é um livro que eu vou trazer aqui, inclusive, futuramente com o Eric Cervelli, que já gravou comigo antes, tá? Então, a virtude não é só sobre fazer a coisa certa, é sobre se tornar o tipo de pessoa que ama fazer a coisa certa, que sente prazer em fazer a coisa certa. E aí, nesse ponto, né, alguém mais atento poderia levantar uma objeção, um paradoxo que o próprio Aristóteles ele vai antecipar no capítulo 4. Alguém poderia perguntar, espera aí, se eu preciso praticar atos justos para me tornar justo, como posso praticar um ato justo se eu ainda não sou justo? E a resposta de Aristóteles é muito boa. Ele vai dizer que existe uma diferença crucial entre as artes e as virtudes. Para um ato ser verdadeiramente virtuoso, não basta que a ação em si seja correta. O agente, a pessoa que age, precisa estar em uma certa condição interna, né? E são 3 condições internas que precisam ser preenchidas aqui. Primeiro, para ser verdadeiramente virtuoso, o ser que pratica o ato virtuoso, ele tem que saber o que está fazendo. Então, a ação não pode ser acidental, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Segundo, ele tem que escolher a ação por ela mesma. Entendeu? Você deve fazer a coisa certa porque é a coisa certa, e não porque você está com medo de ser punido ou porque você quer ser recompensado. Quem faz o bem não faz esperando algo em troca, faz o bem porque é o bem, tá? E a terceira condição é: a ação deve partir de um caráter firme e imutável,
Ou seja, não pode ser um ato isolado. Deve ser a expressão de quem você é. Tem que ser parte da essência dos seus atos. Então vamos lá, vou repetir mais uma vez. São 3 condições para um ato ser verdadeiramente virtuoso. Primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Segundo, você tem que escolher a ação por ela mesma, fazer o bem pelo bem. E terceiro, essa ação tem que partir de um caráter firme e imutável. Tem que ser expressão de quem você é. Tem que ser parte da sua essência. É por isso que a maioria das pessoas, vai dizer o Aristóteles com uma certa ironia, a maioria das pessoas falham em se tornarem boas. Porque elas se refugiam na teoria. Elas ouvem filosofia, acham as ideias ótimas, mas não as colocam em prática. São como pacientes que ouvem atentamente o médico, mas ignoram todas as prescrições, toda a receita que o médico passa para ela. A alma dessas pessoas, então, não vai melhorar dessa forma, né? Não basta só você conhecer a filosofia, você tem que praticar, tem que incorporar isso no seu hábito. E aí, finalmente, no capítulo 5, Aristóteles ele busca uma definição precisa sobre o que é a virtude. O que é a virtude em sua essência? Que tipo de coisa ela é na nossa alma? E aí ele analisa 3 possibilidades. Seria a virtude uma paixão, ou seja, um sentimento como raiva, medo ou alegria? Ele vai dizer que não, porque nós não somos chamados de bons ou maus por sentir medo, mas pela forma como agimos em relação ao medo. Tá, então não é uma paixão. Seria uma capacidade? A capacidade de sentir raiva, por exemplo? Aristóteles vai dizer também que não, porque temos essas capacidades por natureza, né? Então, nós vimos aqui que a virtude não é natural. Então, a virtude ela não é nem paixão e nem capacidade. O que é então a virtude? Ela só pode ser um estado de caráter, uma disposição. É a sua configuração padrão. É a maneira estável como você está disposto a sentir e a agir. E assim, ele chega à primeira parte da sua grande definição. A virtude, em seu gênero, é um estado de caráter, um estado de espírito, uma disposição que nos torna bons e nos faz realizar bem a nossa função. Pois bem, nós já sabemos então que a virtude é um hábito, que ela consiste em um meio termo e, em sua essência, é um estado de caráter. Mas a definição ainda não está completa. Agora nós vamos ver Aristóteles, né, adicionar aí mais uma explicação para nos dar uma definição mais completa, mais eterna do que é a virtude, do que é a excelência humana. Aristóteles vai definir, e aqui eu vou citar o que ele diz no próprio livro, abre aspas, uma disposição de caráter relacionada com a escolha, que consiste num meio termo relativo a nós, determinado pela razão e como o faria o homem de sabedoria prática. Isso é denso. Vamos analisar essa frase parte por parte. Primeiro, uma disposição de caráter relacionada com a escolha. E isso nós já vimos. É a sua configuração padrão, seu jeito de ser, que envolve justamente escolhas deliberadas. Você deliberadamente escolhe agir dessa forma. Você que está controlando, direcionando suas ações. Que consiste num meio termo. E aqui está o coração da doutrina, né? O equilíbrio entre o excesso e a falta. Relativo a nós. E aqui está a chave da questão toda. O meio termo não é uma média matemática objetiva igual para todos. Por exemplo, a quantidade de comida que é moderada para um grande lutador seria um excesso para um atleta iniciante. O que é coragem para um bombeiro não é o mesmo que para um contador. A virtude depende do indivíduo e da situação. Por isso que tem essa característica relativa. Mas não que a virtude em si seja algo relativo, tá? Aristóteles não está sendo relativista aqui. Ele está dizendo que é relativo a algo objetivo, que são cada pessoa, cada indivíduo. Determinado pela razão. Ou seja, encontrar o meio termo não é um palpite. É um ato de racionalidade, de usar nossa capacidade de pensar para avaliar a situação.
Por fim, como faria o homem de sabedoria prática? E aqui Aristóteles ele é brilhante e ao mesmo tempo ele é humilde. Ele sabe que isso é difícil. Então, ele nos dá um modelo. Na dúvida, observe e pense no que uma pessoa que você considera verdadeiramente sábia e virtuosa faria naquela situação. Use-a como seu guia. Aristóteles está explicando aqui que é importante que tenhamos um modelo, uma espécie de ideal, ou de uma pessoa que sirva como paradigma mesmo, né? Uma pessoa com qualidades, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que pratique a excelência humana e nós a usemos como um paradigma, como um parâmetro para os nossos próprios atos, né? O cristianismo mesmo é em grande parte baseado nisso, né? As pessoas se inspiram na figura de Jesus Cristo, né? Justamente como uma figura de um sábio, de um homem virtuoso, e usa ele como parâmetro para tudo que essa pessoa faz na vida, né? Isso aí é parte da essência do cristianismo. Então é muito importante isso que o Aristóteles está explicando. E ele também faz um alerta muito importante nessa parte do livro, porque ele fala que essa lógica do meio termo, ela não se aplica a tudo. Existem ações e sentimentos que são maus em si mesmos. Ele cita, por exemplo, a inveja, o adultério, o roubo, o assassinato. Para essas coisas não existe algo como um meio termo, né? Você não vai um dia não matar alguém, no outro dia matar alguém, e isso é um meio termo. Não é assim que funciona, entendeu? Não existe uma maneira moderada de ser ladrão, né? Elas são sempre erradas, e ponto final, tá? Então, no capítulo 7, Aristóteles ele vai sair da teoria e nos levar a um tour prático, né? Mostrando essa dinâmica em ação. É quase como se fosse uma tabela das virtudes, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Em relação ao medo, a virtude é a coragem. O excesso é a temeridade, a falta é a covardia. Em relação ao dinheiro, a virtude é a generosidade, né? A caridade. Agora, o excesso em relação ao dinheiro é a prodigalidade, que é quando você esbanja tudo, né? Você gasta em excesso. E a falta, né, é a avareza, né? É aquele cara que é pão duro, que não gasta um centavo, né? Não ajuda ninguém. Em relação à raiva, a virtude é a calma. O excesso é a irascibilidade, que é o famoso pavio curto, né? A falta é o que ele chama de pacatez, que é ser apático, é incapaz de se irritar com o que deveria, né? Então tem que ter um meio termo, tanto em relação a calma, né? Tanto quanto em relação à própria raiva. E um que eu acho genial para os nossos tempos é em relação à verdade sobre si mesmo. A virtude é a própria veracidade, é a verdade, né? É você se conhecer de verdade. O excesso de autoconhecimento, né, é a arrogância, é o cara que se gaba e exagera os próprios feitos, né, que se acha muito. E a falta, né, a falta é a falsa modéstia, é a pessoa que se diminui para conseguir elogios, né, ou porque é insegura mesmo, né. Então o meio termo aí é a verdade mesmo, é você se encarar como você realmente é, sem excesso e sem falta. E assim ele segue no livro, mostrando que cada área da vida social e emocional existe um equilíbrio a ser encontrado. Essa doutrina do meio termo, ela se aplica a tudo quando se trata de excelência humana, de virtude. Então, nos capítulos finais, o Aristóteles ele adiciona uma camada de psicologia no argumento dele. Ele percebe que os extremos, ou seja, os vícios, não apenas se opõem ao meio termo, mas também se opõem violentamente um ao outro, né? E o mais interessante, as pessoas nos extremos tendem a ver a pessoa equilibrada como se ela fosse do extremo oposto. Então, o covarde chama o corajoso de temerário, e o temerário chama o corajoso de covarde, né? Isso parece bem familiar, né? Com a polarização política dos nossos dias atuais, né?
E aí, sabendo disso tudo, ele conclui o livro 2 com algo muito legal. Ele admite que ser bom não é uma tarefa fácil. Encontrar um centro de um círculo é para quem sabe. Sentir raiva do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa, pelo motivo certo. Isso é nobre, isso é raro, isso é louvável. Então, o que devemos fazer? Ele nos dá 3 dicas de ouro. Primeiro, temos que nos afastar do extremo que é mais perigoso, né? Se um extremo é a covardia e o outro é a temeridade, e a covardia é o pior vício, né? O pior dos vícios, então na dúvida, erre na direção da temeridade. É a tática de escolher o menor dos males. Segundo conselho que ele dá, conheça a si mesmo. Todos nós temos uma tendência natural para um lado. Alguns tendem mais a buscar o prazer, outros a buscar a avareza. Descubra qual que é o seu desvio natural e então, de forma consciente, puxe-se para o lado oposto, como quem endireita uma madeira torta. Então, se force para o lado contrário até que ela encontre o centro, a justa medida. E o terceiro e último conselho, e talvez o mais importante, Aristóteles vai dizer que devemos sempre desconfiar do prazer. A busca pelo prazer, ele vai dizer, é onde nosso julgamento é menos imparcial. Quando algo é muito agradável, nossa capacidade de ver o meio termo fica embaçada. Portanto, sempre tenha o pé atrás com o que é fácil e prazeroso demais. No final das contas, não há uma regra de bolso para todas as situações. A decisão final, em cada caso, depende da sua percepção, da sensibilidade para com as particularidades do momento. E com esses conselhos muito bons, muito práticos, muito poderosos, nós encerramos o livro 2 da Ética Nicômaco. Partimos de uma pergunta, né? Qual pergunta? O que é a virtude? E chegamos a um manual de como cultivá-la, de como praticá-la, de como incorporá-la aos nossos hábitos. Porque agora sabemos que virtude é um hábito, é uma disposição para escolher um meio termo relativo a nós, guiados pela razão e pela sabedoria. Então construímos aqui o alicerce e a estrutura principal do edifício ético de Aristóteles. No nosso próximo episódio, nós vamos entrar no livro 3, onde ele vai se aprofundar aí nas engrenagens da ação humana, investigando o que torna um ato voluntário ou involuntário e por que isso é fundamental para a responsabilidade e o mérito moral. Tá bom? Mas enquanto isso, eu vou pedir para vocês que ouviram esse podcast até aqui, curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal para dar aquela força, tá bom? Se você escutou esse podcast pelo Spotify, não deixe de curtir e comentar também, seguir no Spotify, tá bom? Recentemente batemos 1000 inscritos no YouTube, foi uma alegria aqui, uma festa, fiquei muito feliz. Então, muito obrigado aí pela ajuda de todos vocês, ouvintes, tá bom? Agradeço de verdade. E eu vou ficando por aqui mesmo. Nos veremos no nosso próximo capítulo, na parte 2 da Ética Nicômaco de Aristóteles. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.